Olá, Humanitos! Sejam muito bem-vindos à TV Humana, uma plataforma digital com a missão de iluminar o lado bom da humanidade. A TV Humana nasceu no ápice da pandemia, no momento em que se falava de tantas mazelas do mundo, e o idealizador teve a brilhante ideia de mostrar que o mundo não existe só notícia ruim. Tem muita coisa boa, tem muita gente boa e tem muita coisa bacana sendo construída. A TV se dedica a criar e compartilhar conteúdos que promovem reflexão, inspiração, valorização da dignidade humana, enfatizando valores como empatia, respeito mútuo e a importância de um diálogo positivo e construtivo. E eu sou Ana Paula de Souza, cientista social, gestora de negócios, neuroestrategista, com mais de 20 anos de experiência em liderança ambidestra, em estratégias evolucionárias. E esse é o programa Laços e Entrelaços, muito especial para mim, porque foi construído a partir de uma trajetória em que eu encontrei muitas pessoas, e por isso laços e entrelaços, pessoas que entrelaçaram meu caminho profissional e que marcaram minha vida. São amigos, colegas, mentores, parceiros de vida, parceiros de trabalho, e que deixaram marcas profundas e potentes em mim. A ideia aqui não é entrevistar, mas conversar sem filtro, com afeto, escutativa e intenção. Intenção de inspirar você que está assistindo a gente. Quem vem aqui hoje, de todas essas pessoas que eu falei, é uma pessoa que se encaixa entre amigo, mentor, assim, mas em resumo, é uma pessoa que me inspira muito, me inspira até hoje, como profissional, como ser humano, aquele tipo de pessoa que você gosta de ter por perto. Não tenho tão perto assim, a gente pouco fala, mas eu sei que é alguém com quem eu posso contar, alguém que também me tem como amiga, e essa pessoa é o Paulo Drago. Paulo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, que bom que você aceitou esse convite. Estou feliz com a sua presença e peço que você se apresente aqui para o nosso público. Olá, Ana. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite. Não tinha como não aceitar um convite seu, né? Uma pessoa que tive o prazer de compartilhar excelentes momentos da minha trajetória profissional, né? E quando você me falou do projeto, do que era, da tua intenção com essa conversa, principalmente de compartilhar conhecimento, de passar um pouco da experiência, afinal de contas, os cabelos brancos não são à toa, né? São frutos de uma trajetória de vida. E quando a gente chega nesse momento, eu acho que Deus nos dá tanta coisa que o mínimo que a gente pode fazer é compartilhar um pouco dessa experiência para ajudar outras pessoas a trilhar caminhos parecidos ou inspirar pessoas, ou poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas. E estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. Eu sou o Paulo Drago, tenho 52 anos, casado com a Beatriz, pai da Daniela e da Júlia. Sou um apaixonado por varejo, como está aqui. Uma carreira de mais de 22 anos voltada no varejo. E feliz de poder estar aqui anteriormente, podendo compartilhar com você e com toda a tua audiência essa minha experiência, essa minha trajetória. E alguns pensamentos também, né? Por que não? Porque às vezes não tem a ver com experiência e trajetória, mas tem a ver com os pensamentos. E muitas dicas para quem está começando agora na carreira, como eu te falei, nosso público, a maioria são jovens em início de carreira, ou na sua primeira liderança, e eu tenho certeza que com a sua trajetória, com a sua experiência, contando um pouquinho de como que foi o seu início, eu tenho certeza que vai incentivar muita gente. E eu começo perguntando o seguinte: quando você era mais novo, o que você queria ser quando crescesse? Você pensava assim, quando eu crescer, eu Nossa, quero olha, ser. quando bem pequeno, minha mãe tem uma piada, isso é uma piada, tá? Ninguém aqui vai pegar isso para si, não. Mas minha mãe dizia que eu, quando tinha meus 4, 5 anos, ficava no portão de casa vendo os caras passando com as carroças para recolher ferro velho, essas coisas. Eu diria que eu queria ser piloto de carroça. Isso eu tinha 4, 5 anos, né? Evidente que é uma coisa de criança ainda, que não faz ideia do que é a vida,
Mas, à medida que eu fui crescendo, e eu vim de uma origem bem humilde, né, as pessoas às vezes olham para mim assim hoje e falam, poxa, você nasceu muito bem, Com essa frequentou os cara melhores, de gringo, né? Fala essa assim, não cara de deve ser nem gringo, né? brasileiro. De boca fechada, então, já passei por gringo várias vezes na minha vida, de boca fechada. Mas essa cara de gringo me dá. Uma vez eu estava numa empresa que eu trabalhava, num refeitório, almoçando com os funcionários, aí eu começaram a falar alguma coisa, aí eu falei assim: mas você acha que eu nasci aonde, cresci aonde? Aí as pessoas falam: ah, você cresceu no Leblon, você é super bem nascido e tal. Aí quando eu falo da onde eu vim, as pessoas falam: não, não imaginava um negócio desse. Então, assim, quando eu comecei a crescer um pouco e me entender por gente, o que eu mais queria naquele momento era poder trabalhar em alguma coisa que me sustentasse. Era o que a minha principal dúvida era: o que é que eu posso fazer que me sustente? Porque eu tinha uma família simples, nunca passei fome, nunca tive graves problemas para sobreviver, mas também não era nenhuma família, crescido no subúrbio do Rio de Janeiro e tudo mais. E eu falava: como é que eu consigo me sustentar? Isso foi o primeiro. Logo depois, eu vi aquele cenário onde eu morava e onde eu vivia, eu falava assim: cara, como é que eu consigo sair daqui para um lugar melhor? Porque eu acho que tem coisa muito melhor, né? E a minha mãe era corretora de imóveis. Quando meus pais se separaram, ela era corretora de imóveis, então ela trabalhava na Zona Sul. E ela adorava me levar para a Zona Sul, porque eu acho que ela queria que eu visse o que era a vida fora do bairro que a gente vivia, né? E aí eu fui frequentando ali, pegava o ônibus, cortava o Rio de Janeiro inteiro para ir lá almoçar com ela, vê-la. Eu devia ter meus 17 anos, mais ou menos, ali. E eu fui vendo um pouco do que era. Eu falava: ah, eu quero sair. E aí eu fui moldando um pouco, né? Um pouco para quais eram os caminhos, né? E fui escolhendo um pouco aqui, um pouco ali, e eu tinha uma facilidade grande com números, então eu fui vendo que o melhor para mim mesmo era trabalhar com alguma coisa que eu pudesse trabalhar com números, com contabilidade. Queria ser contador. E aí falei: poxa, se eu for contador, eu vou poder fazer tanto a contabilidade de empresas como a contabilidade de pessoas físicas. E eu vou ter muito trabalho, muito mercado, e vou poder me sustentar, e vou talvez sair daqui da onde eu moro para um bairro melhor, para uma vida melhor. E foi assim. Ó, eu vou te dizer que então estou feliz com a escolha da minha filha, porque você queria ser o piloto da carroça e minha filha, a gente vai andando para a escola todo dia, né? Então, e é muito cedo, a única coisa que a gente vê são os meninos passeando com cachorro. E ela já escolheu a profissão dela, que ela quer ser passeadora de cachorro. Falei: muito bem, filha, passeador de cachorro é ótimo. Aí a gente brinca aqui, a gente monta pet shop, põe precinho nas coisas, põe coisa para vender. Eu falei: ó, pode ser passeadora de cachorro, mas pensa em como que você vai monetizar isso, porque dá para ficar rica. Qualquer coisa que a gente pegue para fazer com amor, dá para ficar rico. Você falou do carroceiro, eu lembrei logo da Rainha da Sucata, né, pessoal? De 1900 e bolinha. A tua audiência talvez não vai conseguir entender o que é a Rainha do Vai nem Sucata. saber do que eu estou falando. É Bom, verdade. e como que foi seu primeiro emprego? Como que você conseguiu? Ah, essa história é bem legal, né? Porque eu estava. Quando eu descobri o que eu queria fazer, eu fui tentar fazer uma faculdade. Aí eu tinha feito um concurso público para a Polícia Federal e passei para ser agente de Polícia Federal. Aí a minha mãe e minha avó começaram a pressionar demais para que eu não fosse, porque eu ia morrer, que eu ia levar um tiro, que não sei o quê, que eu ia morrer. E eu, aquela coisa de ali por volta dos 18 anos, né? Falando: pô, eu vou salvar o planeta, né? Vou pegar os bandidos todos, coisa de garoto ali. E aí eu tive que desistir, porque era uma pressão enorme em cima de mim. Eu desisti, eu tinha feito um vestibular para história também, para ser professor de história, e a minha mãe dizia: você vai dar aula onde? O que você vai ser? Que professor de história? E eu tinha feito porque era o que eu conseguia passar para uma universidade pública, porque eu não queria onerar meus pais com minha mãe, na verdade, né? Com um curso de uma faculdade. Aí eu tinha feito também um outro vestibular para a universidade
particular para economia, que aí já tinha mais a ver com o que eu queria. Ela falou, eu falei, olha, por mim eu faria essa, mas eu sei que você não tem condição de pagar essa faculdade. E aí minha mãe, eu acabei não fazendo, porque realmente era uma mensalidade que a gente não tinha condição de pagar, e eu fui servir o quartel, porque já tinha 18 anos, tinha que servir, e eu fui para a aeronáutica servir. Minha mãe ficou indignada, querendo ir lá Que conversar com maravilha! Então você serviu, assim, é porque a servir maioria a das aeronáutica. pessoas pedem para não servir, e eu acho que é uma experiência tão rica, sabe? Foi uma Que experiência muito legal, Ana, muito legal. Assim, eu não queria servir também não, né? Mas aí acabou que eu tinha que servir. A minha mãe queria que meu pai interferisse para eu dar um jeito lá, para me liberar e tal. Eu falei, galera, deixa eu servir. São 11 meses da vida, não vou morrer por causa disso. E eu fiquei lá 11 meses e quando eu entrei, aí tinha um soldinho, né? Você ganhava um soldo, que era, acho que um salário mínimo, mais ou menos. E eu tinha um tio meu tinha me dito, olha, faz uma faculdade aqui que no Instituto Brasileiro de Contabilidade você pode fazer lá e o valor da mensalidade não é tão caro. E eu consegui passar e fui fazer contabilidade. Então eu era o único soldado de todos ali que fazia faculdade e trabalhava no quartel. Fiquei 11 meses lá, no final o pessoal queria que eu ficasse mais tempo, me fizeram convites para ir para alguns quartéis, para fazer algumas coisas, porque eu que fazia os boletins da unidade, né? Eles não gostavam que eu ficasse lá fazendo aqueles exercícios, pintando rodapé de meio fio, pintando coisa não, porque quando eles me viam lá, e falavam, não, você está fazendo faculdade, sai daí, vem aqui ficar no computador. E aí tinha um computador no quartel inteiro e ficava eu lá. Aí eu saí dali e um tio meu falou: olha, eu tenho uma oportunidade para você para ser office boy. E eu não sei se a galera que está nos vendo sabe o que é um office boy, né? Talvez não saiba, acho porque melhor nem existe explicar. mais a profissão. Mas eu vou explicar. Office boy, na época, não tinha internet, não tinha nada, você tinha que fazer os pagamentos da empresa, tudo que tinha fora da empresa para ser pago, ir no cartório, reconhecer firma, ir nas empresas, entregar documentos. Era um funcionário que fazia isso. Então, eu, todo dia, fui para uma empresa de cinema, ali em Laranjeiras, tinha uma empresa, ela distribuía filmes. Então, ela comprava o filme lá fora e vendia aqui para as empresas de cinema. Tinha o Grupo Severiano Ribeiro, que era um grupo muito, muito importante, ainda né? Na distribuição de filmes. E eu ficava indo fazer os pagamentos, e então entrava em todas as filas de banco, cartório, junta comercial, fazer os trâmites todos burocráticos da empresa e entregar os filmes. Então, às vezes, eu saía com um rolo de filme embaixo para entregar no cinema, no centro da cidade, com um rolão de filme. E foi ali que eu comecei a trabalhar como office boy, assim, meu primeiro emprego, né? Meu primeiro salário. Então, eu saí do quartel ganhando um salário mínimo e passei a ganhar um salário mínimo e meio nessa empresa. E tem um episódio interessante. 50% de aumento, né? Oh, Você não sabia nem. lembrei. Mas era muito legal, porque eu ali comecei a aprender, e como eu fazia contabilidade, eu tive meus primeiros contatos com a área contábil, porque quando não tinha nenhum pagamento para fazer, eu corria lá para ficar na tesouraria, conversando com a tesoureira, ou ia para a contabilidade e ficava conversando com o pessoal de contabilidade lá, e fui aprendendo um pouco ali, e era muito interessante, porque eu tinha um chefe, e o meu chefe era uma pessoa incrível, né? Pela idade que ele tinha na época e pela idade que eu tenho hoje, eu acho que ele nunca mais tive contato. Provavelmente ou ele está bem velhinho, ou ele já não está mais aqui. Mas ele ficava em cima de mim, porque a gente almoçava dentro da empresa, então ele ficava no meu pé. Vamos lá, meu garoto, vamos lá, meu garoto, vamos embora que tem que fazer um monte de pagamento. Então eu engolia a comida e eu ficava irritado porque ele só me dava os pagamentos na hora do almoço. Eu falava, cara, eu passei a manhã toda aqui, ele não me deu nada para fazer. Eu fiquei lá na contabilidade, na tesouraria, ajudando. E agora, na hora que eu paro para almoçar, ele quer que eu saia correndo para poder ir nos bancos, porque os bancos tinham que fechar. O banco fecha às 4 horas da tarde, né? Então, eu tinha que, às vezes, ir a 3, 4 bancos no centro do Rio. Então, eu tinha que sair de Laranjeiras, ir para o centro de ônibus, e tinha que dar tempo de fazer todos os bancos. E aí chegava no banco, uma fila que saía assim para fora da agência, e eu tinha que ir lá me descabelar para conseguir dar o jeito de pagar, para não deixar a empresa pagar com multa. E assim começou minha carreira, foi meu primeiro emprego ali, eu aprendi para caramba e tenho muito orgulho disso hoje.
Que bacana. Bom, acho que só nesse pedacinho você já deu várias lições para gente, né? A primeira é você pagar sua própria faculdade com o seu soldo. E aí, isso vale para todo mundo que está começando agora, que pensa, mas eu não tenho recursos, eu não isso, eu não aquilo. Eu tive a felicidade, né? Assim, me- sou uma privilegiada, comecei a trabalhar com a família, minha família era de comerciantes, mas eu queria sair da barra da saia dos pais, e enfim. E para trabalhar eu precisava de um carro. Eu fui trabalhar com extra de Natal para poder vendedora de shopping de final de ano, para poder juntar um dinheiro, para poder dar entrada num carro. O que que eu quero dizer com isso? Por mais que você não tenha condição, você consegue fazer com que as coisas aconteçam quando você tem intenção. E você já tinha a intenção de ter independência financeira e buscou. Então, assim, primeira lição para gente. E a segunda que mesmo que a gente comece numa área que não seja a área foco, a área que você quer, mas você estava em contato e ia para o ambiente que era o ambiente onde você queria estar, que era de contabilidade, nem que fosse para aprender por osmose, alguma hora alguém ia te dar alguma coisa para fazer ali e você ia começar a ter contato com aquilo que te interessa. Então, você, para 18, 19 anos, já tinha uma maturidade bem bacana para saber, e saber o que quer, porque muitas vezes a gente não sabe o que quer também, né? E tudo bem se não souber. O importante é dar o primeiro passo, é começar. Ah, E, sem dúvida. e E é, eu acho que eu sempre quando penso assim sobre a minha história, eu acho assim, a primeira coisa é uma ambição, né? Você tem que querer sair de onde você está. Se você não, a ambição faz você buscar alguma coisa, né? E eu sempre procurei, é, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, né? Eu queria, e a minha ambição não era uma ganância, né? Acho que a ambição é diferente de ganância. Eu não tinha ambição por ganhar de muito dinheiro, por ter isso, mas eu queria realizar coisas e deixar um legado para mim, para minha história. Quando eu morresse, eu falava assim, cara, quando eu tiver 90 anos que eu morrer, na verdade, naquela época a gente não achava que vivia 90, hoje a gente já acha, né? Mas naquela época a gente achava que 75, 70 e pouco já ia. E eu falava assim: o que eu vou contar? Qual é a história que eu vou contar depois disso? Né? Então, eu sempre procurei saber, eu sempre procurei ter claro que a vida é feita de etapas. E às vezes a etapa que você está é uma etapa dura, uma etapa difícil. E eu acho que eu vou poder compartilhar aqui um pouquinho mais para frente, mas você tem que saber que aquilo é uma etapa para te levar aonde você quer chegar. E se você não cumprir aquela etapa, vai ser muito difícil você chegar aonde você quer. Então, às vezes, a etapa é dura, você fala assim, né? Ah, eu não vou trabalhar, e eu já ajudei muita gente assim, que a pessoa falava assim, eu não vou trabalhar, porque se eu trabalhar, principalmente as mulheres, né? Se eu trabalhar, eu tenho que contratar alguém para cuidar do meu filho. E aí, o que eu vou ganhar agora é menos do que eu vou pagar para sustentar para alguém cuidar do meu filho, numa creche, em algum lugar. Então é melhor eu ficar em casa cuidando do meu filho. Tá bom, no curtíssimo prazo, essa é uma decisão. Mas se essa não for uma obrigação para uma questão de sobrevivência e subsistência, cara, você não pode pensar assim, porque você está pensando no curtíssimo prazo. O fato de você trabalhar hoje e ganhar pouco, e que talvez tudo que você ganhe seja para cuidar do seu filho, é uma etapa para que no futuro você possa estar. Então você imagina, né? Eu ganhava um salário mínimo e pegava esse um salário mínimo e entregava inteiro para poder pagar a mensalidade da minha faculdade. da faculdade. E graças a Deus eu não precisava ajudar na minha casa, minha mãe pagava as despesas da gente, né? Mas se eu pensasse assim, eu não vou fazer faculdade porque, pô, vou pegar meu dinheiro todo e vou dar para a faculdade, eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar. Bem, eu não teria feito faculdade. Se eu não tivesse feito faculdade, eu não estaria hoje aqui, né? E não teria vivido o que Sim, eu vivi nesses 52 anos de vida. Então, eu acho que tem que entender que a vida é feita de etapas e que às vezes tem uma etapa que é sacrificante, é um preço que você paga para poder chegar lá na frente. Não tem como você chegar no final do livro sem ler o livro todo.
Então, você precisa ler o livro para você poder entender a história toda, senão você só vai tentar entender o final. Eu vejo muita gente tentando achar atalho. Não tem atalho. Tem um caminho para fazer e você precisa fazer. É isso. E você pode falar muito bem para a gente sobre isso, porque além de tudo, você ainda é atleta. Assim, para poder hoje correr uma maratona, você começou como? Conta pra gente como é que é essa sua vida de esportista, que tem tudo a ver com a vida, né? Não é só uma questão de esporte, mas é para a vida. Tem, eu sempre fiz esporte a minha vida toda, né? Fiz vários esportes de toda a natureza. E aos 25 ali, mais ou menos, eu descobri que eu gostava dos esportes de endurance, de resistência, né? Esportes que sou eu comigo mesmo, então eu não tenho um adversário, um oponente para vencer, esse oponente sou eu. E achei, tanto na corrida e agora, nos últimos anos, o ciclismo, que me ajudam muito, são esportes que têm muito a ver com a rotina profissional, e que me ajudam muito a manter o foco, manter a disciplina, que eu acho fundamental para a vida de qualquer ser humano, né? Eu falo isso muito para minhas filhas, da importância da disciplina, e principalmente, tem uma palavra, Ana, que eu uso até numa empresa que eu trabalhei. Quando eu saí de lá, eles me deram uma placa, que a placa só tinha o logo da empresa e a palavra, que é a palavra que eu acho que me define um pouco como pessoa, e é uma coisa que eu busco 24 horas por dia, que é a consistência. Eu acho que consistência é importante em tudo na tua vida. Na tua vida profissional, né? Se você começa, tua história profissional tem, aliás, vou até antes, na vida acadêmica, né? Nos estudos, tem que ter consistência, porque a pessoa que começa a estudar uma coisa, aí para, começa outra, para, começa outra, para, começa outra, para. No final de 10 anos já estudou 4 coisas diferentes, não concluiu nenhuma, teve consistência nenhuma, você vai ver que ela não vai conseguir chegar a nenhum. Um médico, para chegar a ser médico, ele tem que ter a consistência de fazer uma preparação para entrar numa faculdade, depois passar 6 anos estudando, e ele vai ter que continuar estudando o resto da vida dele enquanto ele for médico, para poder continuar se atualizando. Então, a consistência na vida acadêmica, na vida profissional, no relacionamento, né? Com o seu companheiro, sua companheira, você precisa ter consistência, né? Não pode ser um relacionamento de altos e baixos o tempo todo, porque senão ele não se sustenta. Na tua vida espiritual, que seja qualquer sua religião que você busque, mas no teu relacionamento com o que você acredita, você precisa ser consistente para você continuar se desenvolvendo. E o esporte dá isso, né? Porque você não consegue correr uma maratona se você não tiver uma consistência de treinamento, de planejamento. Então, a minha disciplina de acordar cedo, de ter que dormir cedo, porque aí se eu tenho que treinar no dia seguinte, eu tenho que dormir cedo. Se eu tenho que dormir cedo, eu não posso me exceder à noite, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu como, com o que eu bebo, para que eu possa conseguir fazer o esporte que eu gosto. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o esporte ele complementa muito a minha vida, me ajuda a organizar o pensamento, me dá mais foco, me dá mais disciplina e me ajuda a ter essa organização que eu acho que precisa. E o segundo ponto é que nesse tipo de esporte que eu faço, que são as corridas de longa distância e o ciclismo de estrada, são esportes de resistência em que você divide, e eu vou citar um pouco da maratona, das que eu fiz, algumas, que você divide a prova em quilômetros, né? Então, você não consegue chegar no quilômetro 42 se não passar pelo quilômetro 1, pelo quilômetro 2, pelo quilômetro 3. E não adianta você querer correr demais no quilômetro 1 e 2 se você não dosar a tua energia para você poder chegar no quilômetro 42. E durante esse processo, você vai lutar várias vezes, né? Dentro da maratona, eu digo que tem várias provas. Lá pelo quilômetro 30, você se arrepende de ter feito a maratona, você fala, o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou passando por isso? Eu não preciso passar por isso. Por que eu não paro aqui agora, pego o ônibus e volto para casa? O que eu estou fazendo nisso? Só que você tem o foco, tem a disciplina, tem a persistência, tem a consistência. Fala, cara, eu vou completar esse negócio, eu preciso fazer. E aí, quando você completa, é uma sensação tão prazerosa que você fica assim, qual é a próxima prova? Quando é que eu vou entrar nessa de novo? Você fala, pô, mas alguns quilômetros atrás você estava querendo desistir de tudo. Então, é muito, muito
parecido com a nossa vida profissional, né? Pô, no meio do caminho é um chefe chato, é uma dificuldade, é um salário que é baixo, é um problema na empresa, é uma briga com um colega, é alguma bobagem que você faz na empresa que você leva um puxão de orelha, aí você fala, não preciso passar por isso. E aí você desiste, né? Um dos esportes que eu fiz foi o jiu-jitsu. No jiu-jitsu, eu lembro sempre que os professores falavam o seguinte: o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Oh, Todo mundo legal. começa na faixa branca. Não tem como você chegar na faixa preta sem passar pela faixa branca. Todo mundo chega, só que poucos chegam na faixa preta. Por que poucos chegam? Porque a maioria desiste. Eu sou um, inclusive, desisti. No meio eu não cheguei à faixa preta, mas desisti. Mas fui faixa branca, fui faixa amarela, fui faixa até cheguei à faixa azul, estava quase na roxa e desisti. Mas a vida é assim, né? Se não tiver perseverança, a consistência de ir em cima, e continuar fazendo aquilo que você gosta, ou aquilo que você acredita, você acaba perdendo o melhor da festa. E o esporte é minha válvula de escape para isso. E o crescimento vem com o desconforto, né? Porque se você poderia ter parado nos 5 quilômetros, nos 10 quilômetros, você poderia estar pedalando no final de semana no quarteirão da sua casa, mas não, você. E assim é para tudo, né? A gente começa como office boy, ou vendedora, ou né, de um extranatal, ou como seja o que for, mas isso vai te dando robustez para você dar mais um passo e ir crescendo. Então, conta pra gente qual foi seu passo seguinte depois que você foi office boy. Depois que eu saí de office boy. É. Depois que quando eu era office boy, quando eu saí, eu tava nessa empresa, né, de cinema, eu fiquei lá por menos de um ano, acho que eu fiquei lá uns 11 meses. Aí, o meu tio ligou de novo para mim e falou, ó, no banco que eu trabalho, tem uma possibilidade de contínuo. Você não quer vir para cá? O que é o contínuo? É o office boy. É a mesma coisa, né? Vai. Então, eu não fui office boy Só uma que de vez. um banco, né? Um banco E naquela época era. era mais cheiroso o negócio, mas Hum. era interessante porque eu saí de office boy e fui para ser contínuo no banco, e no banco é, a função era basicamente a mesma, só que eu trabalhava mais interno, menos externo. E era um banco bacana, um banco de atacado, um banco que não existe mais, já fechou, já quebrou. Teve uma época de quebradeira de bancos aqui no Brasil, esse banco acabou quebrando também. Mas na época era no centro do Rio, um banco aéreo, todo chiquérrimo, né? E aí eu fui para lá, e ali eu acho que ali foi um momento muito bacana, porque eu era o cara é, humilde que estava trabalhando no banco e e tive um contato com uma galera bem nascida, uma galera que tinha uma boa formação acadêmica, uma boa formação cultural e via a importância disso. E aí eu falei, cara, eu preciso é, andar com essas pessoas e começar a crescer. Então eu estava sempre andando com as pessoas mais velhas e com pessoas melhores sucedidas que eu. E sempre fugia da turma da bagunça, né? Então tinha galera que saía para beber, tinha galera que saía para sexta-feira, era dia do happy hour, todo mundo tava lá, e eu tava com os caras que eram os caras que eu achava que eram mais inteligentes do que eu, e tinham muito para me dar. Então eu sempre estava agarrado nessas pessoas e estava saindo muito. Então era raro eu sair para bagunça ali com a turma. E ali eu saí, fui office boy algum tempo, logo depois eu fui para o caixa do banco, então Ô, trabalhei Paulo, no caixa e, e e assim, Paulo, ó, tem uma teoria que diz que a gente é a média das 5 pessoas com das quem a cinco gente pessoas, mais se relaciona. Então, é sim, claro que você não vai ter 5 pessoas acima da sua média, porque tem seus familiares, assim, não que eles não sejam acima, mas tem pessoas do seu convívio, né? Mas a gente não pode ser o mais inteligente dos 5, porque não, senão a gente não avança. Tem que ter sempre mentores, né? Pessoas que te inspiram, que você se relacione. Então, eu não bebo, tá? Mas quem quiser tomar essa cervejinha, pode tomar também. Vai ter o dia de pisar na jaca, mas na média, tente estar sempre com aquelas pessoas que você sem gostaria de dúvida. ser, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não tem problema nenhum você sair, você tá junto comemorar, festejar. O que eu acho é que você tem que saber
que aquilo é um momento de descontração, um momento tem que ser raro na tua vida, e não pode ser isso a coisa mais importante da tua semana, né? Porque a coisa mais importante da tua semana é esperar o dia do happy hour, o dia de sair com a galera para beber, você tem um problema. Por isso que eu falo do foco e da disciplina. E aí essas pessoas acabavam me ajudando, né? Porque eu fui aprendendo, eu nunca queria ser nunca quis ser o mais inteligente, o melhor sucedido no meu ciclo de amizade. Eu gosto de ser sempre o pior, porque eu estou sempre com a régua mais alta, puxando a régua mais para o alto. E aí veio o convite para sair, para ir trabalhar no caixa do banco, e logo depois para a contabilidade do banco. Então eu fui rapidamente, e aí eu tinha chegado aonde eu queria, na contabilidade do banco. Mas o banco estava quebrando, com sérios problemas financeiros, todo enrolado, e eu falei, meu Deus, e aí? O que vai ser? E aí uma dessas pessoas que tinha trabalhado comigo no banco, tinha saído de lá, tinha ido para outro lugar, lembrou de mim e falou, Paulo, vem para cá para trabalhar no back-office aqui de um outro banco, aí um banco mais importante, né? Um banco ligado a um grande grupo, que estava abrindo as portas no Rio de Janeiro, num escritório comercial, só para a área de grandes empresas, para a área corporate. E aí eu fui para lá para trabalhar no back-office, né? A pessoa que os caras fecham os negócios, né? Os grandes negócios com as empresas, Você e alguém cuidava tem do que dinheiro. Cuidava do dinheiro. eu tinha que operacionalizar aquilo, registrar aquilo no Banco Central, tinha que fazer toda a parte contábil da escrituração de tudo, de toda a negociação que era feita, e eu fui para lá. E ali foi assim, talvez esse momento que mais marcou a minha vida, de saber aonde eu queria chegar. Porque ali eu era o único cara do subúrbio do banco, porque o banco era muito pequeno, eram 17 pessoas no banco inteiro, aqui no Rio. Em São Paulo era um grande escritório, tinham 2 andares e tal, mas no Rio era um escritório de 17 pessoas. Das 17 pessoas, tinha a copeira, que era do subúrbio, mas ela não era funcionária do banco, e eu, que era do subúrbio. O resto, todo mundo muito bem formado, gente com uma vida que eu nunca tive. E aí eu fiquei tendo, durante os 3 anos que trabalhei ali, eu tive um contato imediato do primeiro grau com essas pessoas. O que comiam, o que vestiam, como se portavam. E ali eu pude falar, cara, é ali que eu quero chegar. Né? Não no trabalho deles, não na atividade deles, porque ao longo da trajetória eu fui vendo que eu não ia conseguir ser feliz naquele ambiente, que era um ambiente que você precisava ter uma história para poder chegar ali. E eu não tinha nascido nessa história, então eu não ia conseguir chegar. Eu precisava achar um outro caminho para conseguir chegar lá. Mas no fundo, o que eu queria era poder conquistar as coisas que eles estavam conquistando. Então, fiquei ali, aprendi, tive muitas boas conversas com gente muito generosas comigo ali, embora fossem pessoas de um nível social muito diferente do que eu tinha, mas ali eu aprendi que eu precisava de uma coisa para poder continuar crescendo, que era a educação. A faculdade só não bastaria, eu precisava buscar uma formação que me fizesse pensar, refletir sobre o que eu estava vendo, ler o cenário. E aí eu fui aprendendo com eles que a primeira coisa eu precisava ler muito. E eu adquiri ali um hábito, ali eu devia ter meus 23 para 24 anos, e comecei a ler tudo. Então, assim, eu lia 3 jornais por dia, comecei lendo a parte de economia sem entender nada de economia. Eu não entendia nada do que eu estava lendo. E aí a minha mãe me via lendo e falava assim, mas você está entendendo o que você está lendo aí? Eu falei, mãe, ainda não, mas eu vou entender. E aí fiquei para poder aprender os jargões, para poder aprender o que eram as operações que estavam sendo feitas ali no mercado financeiro. Fui aprendendo, fui entendendo e fui vendo que quanto mais eu Vai mudando buscava o seu conhecimento, repertório, né? O seu fui repertório aumentando meu muda, porque repertório, você começa a ter né? mais. É, Nossa, o meu português melhorou, né? Porque aí eu comecei a falar como eles falavam, né? E comecei a falar como eu lia no jornal, né? Comecei a ter um vocabulário mais sofisticado, né? A ter um vocabulário mais completo. Não era aquele vocabulário de quem morava em Olaria, onde eu cresci aqui no Rio de Janeiro, né? Quando eu
vim para cá porque eu sou capixaba, não sei se você sabe, eu não sou carioca. Não Vim para cá sabia, com 11 não. anos. Eu vim para cá com 11 anos. Meu pai era funcionário público, veio transferido para cá e eu vim para cá e ficamos ali em Olaria. E eu cresci ali naquele bairro. Mas eu acabei, fruto desses livros e dos jornais, a quantidade enorme de jornais que a gente lia, eu fui aprendendo e isso me credenciou a eu poder ter a clareza de que ali tinha servido de inspiração para dizer, cara, você é lá que você quer chegar. Só que não era aquele caminho que eu ia conseguir, porque eu não tinha o ferramental para crescer naquele ambiente, então eu tinha que ir para outro ambiente. Eu disse, tomei uma decisão, falei, ó, eu não vou ficar mais, não quero mais trabalhar em banco. Esse mercado financeiro é para gente que conseguiu estudar e se formar para trabalhar aqui. Para onde eu quero chegar não vai ser aqui. E aí eu descobri que eu queria fazer, queria trabalhar em empresa, queria trabalhar com gente, queria trabalhar em empresa. E aí saí Mas do ó, banco. antes de você sair do banco, só uma Ah, referência aqui para quem está assistindo a gente. O quanto o banco, na nossa época, era um super status já trabalhar no banco, independente de onde fosse, no caixa era você o trabalhava clube. num banco, e aí, assim, eu estava conversando com a Patrícia Rotelli, lembra dela? Estava conversando com ela um dia Claro, desses, aí claro, ela tive fala, com ela há poucos dias. é, aí a gente falando das referências que a gente tem de mulheres em liderança e tudo mais. E na nossa época, a referência era a gerente do banco, porque a mulher Sim. andava toda arrumada, tinha vários contatos, Elegante, né? era procurada por muita gente. Olha, então, assim, o banco na É nossa verdade. época é um super O status. Então, banco você já foi um super degrau aí que você já subiu. foi mesmo. E aí eu descobri que falei, não, eu quero trabalhar em empresa. E aí vi no jornal em casa, que antigamente, na época, né, você procurava emprego no jornal, né? Comprava o classificado do Globo, tinha um caderno, chamava Boa Chance. O caderno saía na segunda-feira, o caderno. Tá Pô, bem coisa de velho nostálgico isso. isso daqui, né? Mas Coisa de depois velho. que eu falei de Rainha da Sucata, você tá liberado para falar Ah, qualquer tô coisa que liberado. você quiser. Você abriu a porteira, você inaugurou. Aí eu peguei o Boa Chance, comecei a ler, até um dia eu abri o Boa Chance, estava lá assim, programa de trainee no Ponto Frio. Aí falei, vou mandar o currículo. Peguei o currículo, imprimi o currículo, botei no correio. Naquela época era assim, né? Você imprimia o currículo, botava no correio. Falei, seja o que Deus quiser. Mas não é que me ligaram e fiz o programa, passei. No meio de 2.500 candidatos, selecionaram 25 e eu fui o abençoado ali. Deus abriu essa porta para mim, eu passei lá e fui trainee do Ponto Frio. E entrei lá para a área financeira e aconteceu um negócio interessante comigo, porque no Ponto Frio entrei, fiz o programa trainee e aí depois você já terminava o programa, que durava acho que uns 6 meses, depois você ia para uma coordenação de uma área. Eu fui para a coordenação da área de controle de gestão. Então, eu era o cara que responsável por montar o demonstrativo de resultado do mês que a companhia fazia. Então, ficava analisando despesa e tudo mais, como é que estavam as despesas, quanto é que foi a venda, quanto é que foi a margem, quanto é que deu a despesa, resultado. E eu comecei ali, coordenava uma pequena equipe de 3 pessoas, comecei a ver ali que eu ia ser um contador horroroso, frustrado. Mas mesmo assim não me dei satisfeito, não. Queria fazer um MBA. Falei, não, vou precisar fazer um MBA em finanças. E aí cheguei para a empresa e pedi que eu e um colega meu pedimos para que a empresa pagasse o MBA para a gente na FGV. A empresa pagou para o meu amigo e disse que não ia pagar para mim. Aí eu fiquei chateadíssimo, né? Falei, pô, por que vai pagar para ele? Nós éramos trainee os dois, por que paga para ele e para mim não? E aí eu falei, pô, eu tenho duas chances, não fazer o MBA e dizer, ó, pô, eu tentei, não consegui, até porque eu não tinha dinheiro para pagar o MBA. E aí voltei para casa meio triste, né, frustrado com a minha mãe, falei com ela, ela falou assim, quanto você tem no banco? Aí eu falei que ela tinha uma quantia, ela falou assim, ó, eu tenho esse pouquinho aqui. Aí eu falei, mas não dá. Aí ela falou assim, mas vai lá na escola e tenta negociar. E eu fui lá na GV
e bati lá e falei, ó, o que eu tenho para poder dar de entrada é isso e o resto vocês precisam parcelar um monte de vezes. E eles toparam, e lá fui eu fazer o meu MBA, mesmo sabendo que eu falei, cara, esse negócio de finanças, eu não vou conseguir trabalhar com esse troço, mas vou tentar. E aí fui fazer o MBA por minha conta. Então, o meu colega, a gente ficou na mesma turma, o meu colega feito, pago pela empresa, e eu não, pago do meu bolso. E aquilo me deu uma raiva que me jogou para cima, porque eu não fiquei com a raiva dele, porque ele, pô, a empresa É. ganhou, deu para ele, eu também, no lugar dele, faria a mesma coisa, receberia. Mas era uma raiva de entender assim, por quê? Aonde eu estou errando? Por que a empresa aposta nele e não aposta em mim? E foi engraçado até, porque eu encontrei essa pessoa depois de uns anos e ela estava, a carreira dela deu uma guinada assim, afundou e ele estava num momento de transição ruim. E a carreira dele nunca decolou, na verdade, né? Sempre de pequenos empregos, coisas sem grandes saltos e grandes conquistas. Eu falei, pô, mas naquela época ele era o cara que estava super cheirosão e bonito, porque a empresa estava pagando para ele, para mim não. E eu fiz o MBA. E eu pagava, eu vou dizer para você, eu ganhava do que eu recebia de salário, acho que uns 60%, 70% eu pagava no MBA. E os meus colegas disseram para mim assim, quando eu contei para os meus colegas lá de um bairro onde eu cresci, lá de Olaria, quanto é que eu estava pagando no curso, eles falaram assim, você é maluco. Como é que você paga um valor desse num curso? Que certeza que você vai ter? Por que você não compra um carro com esse valor? E aí dava para comprar, né? Eu estava ali com meus 25, 26 anos e estava naquela coisa, pô, compra um carro que a gente vai sair, vamos curtir a vida. E eu falei, eu lembro de conversar com meus amigos e dizer assim, cara, uma empresa não faz um investimento no equipamento para produzir mais? Ela compra uma máquina e vai produzir mais porque ela quer vender mais, quer produzir mais, quer gerar mais emprego, quer ganhar mais lucro, ter mais lucro. Eu também. Só que a minha máquina é esse curso e a empresa sou eu. E aí comprei a máquina para poder me dar o curso. E esse curso depois me gerou um monte de outras coisas muito legais. Depois fiz outros MBAs, mas esse meu primeiro MBA para mim tem um valor muito maior do que os outros, porque esse foi aquele Foi um que eu investimento maior para você, né? Assim, foi, de. porque ali que abriu um monte de portas para mim. E aí eu saí dessa empresa depois de um tempo, porque eu queria trabalhar na área de operações. Falei, cara, isso aqui eu vou ser um contador, um financeiro bem meia-boca, porque eu não vou ser o cara daqui. Aí eu saí e fui trabalhar com a área de negócios que eu queria, e depois eu volto para a empresa anos depois, exatamente 4 anos depois, já para uma gerência regional de operações para poder já dar meus primeiros passos em gestões de grandes equipes. E aí foi muito legal. E assim, depois que todo mundo que trabalha no varejo fala, depois que o bichinho da operação pica, Sim, já o ser era, né? humano já era, não sai mais. É difícil você ver. é, assim, as pessoas saem até da operação para dar consultoria de operação, para fazer alguma coisa Sim, para a operação, né? Alguma coisa para melhorar a empresa. Mas é difícil se aposentar. A gente vê muita gente madura nesse segmento, dando consultoria, mas não larga o osso. O Abílio é um desses. O Abílio sim, podia se aposentar a hora que quisesse, né? Mas estava lá até o final da vida dele, estava dando aula sobre varejo, estava dando aula sobre liderança, estava, né, fazendo, trabalhando nas empresas dele, e é mais ou menos o que eu vejo para a maioria das pessoas que trabalham. Então, e aí, me diga, você voltou como regional de operação como de que regional. região? Mas eu pegava aqui no Rio, né? Pegava um grupo de lojas do Ponto Frio aqui no Rio. Eu tinha pares, né? E aí esses meus pares, eles eram muito mais experientes que eu, tinham trabalhado muito mais, há muito mais anos no negócio de varejo de eletroeletrônico, e eu não conhecia muito. Mas eu disse para mim mesmo, eu falei, olha, tem um jeito aqui, eu não vou ficar para trás desses caras, não. Eu preciso, se eles trabalharem 10 horas por dia, eu vou trabalhar 12. Se eles trabalharem 12, eu trabalho 14. Se trabalharem 14, eu trabalho 16. A minha sorte também é que eles não trabalhavam tanto assim.
mas eu trabalhei, os meus primeiros 6 meses, assim, eu acho que eu trabalhei uma média de 14 a 15 horas por dia, de segunda a sábado, só descansando no domingo. E foi muito intenso, porque eu precisava aprender. E a forma que eu tinha que aprender era estar na loja, né? E vivenciar toda a operação ali. E foi bom porque 6 meses depois eu já estava discutindo ali com os meus pares de igual para igual. Então a gente já, no início, quando eles falavam alguma coisa de margem, de preço, eles sabiam os preços dos produtos de cor, sabiam as margens de cor, sabiam o estoque dos produtos de cor. E eu não sabia nada daquilo. Para mim, aquilo era uma língua totalmente estranha. 6 meses depois, eu já estava discutindo com ele. Não, isso aqui foi assim, o concorrente tal fez aquilo e tal. Aí eu me deparei e falei, ué, estou conversando com os caras já. E aí comecei a entender que quando você cresce na vida, o primeiro passo é você se acostumar com o tamanho da cadeira, né? E liderar para baixo, conseguir conquistar a tua equipe, conseguir liderar as pessoas que estão sendo comandadas por você. Depois, o segundo passo é quando você começa a influenciar seus pares já começam a olhar para você diferente, falar, poxa, o que você faria Querer nessa ouvir sua situação? opinião. Isso. O que você faria? Pô, estou com um problema. Você acha que isso é bom? Você acha que não é? Como é que você fez aí na tua região e tal? E o terceiro, quando você está pronto já para dar o próximo passo, é quando você começa a influenciar teu chefe, né? O teu chefe começa a olhar para você, perguntar para você, você ser referência. E assim eu fiz a minha carreira ali dentro. Fui crescendo e influenciando essas pessoas e até receber o convite na empresa para assumir uma regional no Paraná. E aí foi interessante, Ana, porque eu estava com um casamento marcado para setembro e em julho eles me chamam e falam: "Ó, queremos que você vá lá assumir a regional do Paraná." Eu falei: caramba, poxa, mas eu estou com um casamento marcado agora em setembro. Eu sou uma pessoa muito abençoada, né? Acho que Deus foi muito generoso comigo, muito mais do que eu mereço e muito mais do que eu podia sonhar, porque ele me deu uma mulher incrível do meu lado que estava topando qualquer coisa comigo, né? Então eu brinco com ela que ela me conheceu num apartamentozinho que eu tinha ali em Olaria, né? E eu falo para ela até hoje, poxa, você, ela fala para mim, né? Poxa, apostei Bem premiado. naquele cavalo, né? Ela fala assim, apostei naquele cavalo ali, falei, pô, esse garoto tem futuro, deixa eu dar uma lapidada nele para ele poder voar mais alto. Mas ela sempre teve sempre ao meu lado o tempo todo. Então a gente foi junto para o Paraná e chegar no Paraná, imagina, um carioca chegando em julho em Curitiba. Curitiba é a capital mais fria desse Tinha país. nem roupa para passar Eu não esse tinha frio. roupa, não, Ana. Eu usava um sapato com solado de couro, uma meia fininha. E não adiantava casaco, porque eu continuava com frio. Até um camelô na rua, eu olhei assim para ele, falei, pô, cara, eu cheguei do Rio agora essa semana, tô com frio, já tô com um monte de casaco, continuo com frio. Ele olhou pro meu pé e falou: com esse sapato, com essa meia, você pode botar o que você quiser, que você vai continuar com frio. Aí me vendeu uma meia de lã, e aí eu senti uma diferença, falei, agora aprendi o que é Curitiba. Agora sou E local, aí, agora sou local. agora sou local. E aí cheguei nesse desafio, fiz a minha carreira ali em Curitiba, fizemos um trabalho muito legal, depois eu fui promovido aos 35 anos, eu peguei a minha primeira diretoria de operações, que foi no Sul, aí eu tive que ir para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para ser o diretor, porque o meu chefe tinha saído da empresa, se aposentou e eu passei a ocupar a posição dele. E aí foi diferente, porque eu tive que liderar os meus pares. E é muito complicado quando você assume a sua própria equipe, né? Você era parte da equipe e agora você passa a ser o chefe. É mais ou menos o que o Felipe Luiz está vivendo lá no Flamengo, né? Ele era É, colega dos jogadores e agora passou a ser o técnico dos jogadores que ele era colega. Então, ali eu tive que aprender muito a liderar, tive que aprender muito a escutar, a negociar, a, a entender a limitação do outro, né? Porque às vezes no afã de eu sei fazer, tem que fazer, e o outro não consegue fazer, e aí você acaba julgando porque não é. E aprendi a ensinar também, né? E foi ali a minha primeira experiência
em cargos de direção, cuidando, sendo responsável pela operação da companhia nos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fiquei lá uns 3 anos. Minha filha mais velha nasceu lá, então a Daniela é gaúcha. E foi muito bacana. Depois eu volto para o Paraná, que a empresa fez uma fusão, comprou a Casa Bahia, juntou com a Casa Bahia. Eu fui tocar a integração da Casas Bahia e do Ponto Frio nos 3 estados, ali na área de operações. E aí voltei para o Paraná e nasce a Júlia, segunda nasce. Então a Daniela é gaúcha e a Júlia curitibana, e fiquei 5 anos no sul ali, até que o Pão de Açúcar compra o Ponto Frio, e aí começa a minha história e eu conheço você no Pão anos depois. E aí, tudo que você falou aí cobrava consistência, falava de despesas, assim, para a gente ver como que você falou, né? A gente vai nas etapas construindo o legado, construindo quem a gente é. Tudo que você aprendeu desde quando você começou, você foi falando e eu fui te vendo em todas as suas atitudes quando você era o diretor do Pão de Açúcar e cobrava para mim, chegava na loja, eu era gerente nessa época, e você falava assim: tá boa hoje, mas eu quero ver a consistência. À noite é assim também, até o último cliente. Segunda-feira vai estar assim também? É assim todo dia ou só porque eu estou aqui? E eu É, falava, tudo, é, pode vir. é assim mesmo, né? Porque acho que a vida é assim, né, Ana? O difícil não é fazer, o difícil é continuar fazendo, né? Eu falo, estou com 52 anos, comecei a correr com 25. Correr não é difícil. O difícil é você continuar correndo. Tem dia que você não está afim de fazer, tem dia que você acorda e fala assim, eu vou dormir até mais tarde. Hoje foi um dia desses, eu acordei de manhã, eu acordo às 4h10 da manhã, né, para poder conseguir fazer os exercícios, chegar aqui no escritório cedo ainda, porque eu gosto de estar bem cedo aqui trabalhando. E aí, 4h10 eu acordei, tudo escuro, pensei assim, poxa, por que eu não durmo mais uma horinha e aproveito? Acho que meu corpo está cansado, acho que eu preciso um pouco de descanso e tal. Mas dentro de mim falava, cara, é um dia a menos que você vai treinar, não deixa de treinar. Eu levantei e saí para pedalar. É, mas acho que a vida, o sucesso que você conquista em qualquer área profissional tem muito a ver em quanto você está disposto a buscar ao que você sonha, o que você quer buscar. Às vezes as pessoas falam que estão dispostas, mas não querem pagar o preço, né? E não é barato, é difícil, mas você tem que estar disposto a isso. Quando eu falo que eu me mudei, poxa, morei no Paraná, morei no Rio Grande do Sul, morei em São Paulo 2 vezes, para lá, para cá, são preços que você paga para você poder conquistar e fazer a tua carreira, né? Então, quanto você está disposto a pagar, que preço você está disposto a pagar e quanto você realmente quer, né? Acho que isso vale quando você olha a história dos atletas, né, e vê o cara lá ganhando uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, ou vê um cara recebendo um prêmio, um título, conquistando alguma coisa, você vê exatamente quanto você está disposto a fazer aquilo, e ver que o cara acordou, se machucou, voltou, lutou e foi lá e conquistou a medalha. A carreira não é diferente, não. Você vai engolir um monte de sapo, vai ter chefe chato, vai ter salário baixo, cliente que às vezes não é legal com você, mas eu acho que na linha do tempo você acaba ganhando muito mais do que você perde. O problema é que na hora que está ruim, aquilo toma conta. Eu falo isso muito para minha filha mais velha, né? Eu falo, filha, às vezes quando você está naquele olho do furacão, aquilo parece a coisa mais importante da tua vida e você fala, meu Deus, eu tenho que sair fora disso. Mas quando você olha a história da tua vida, aquilo é uma gota, não é nada, né? Não é nada, porque a tua construção da história. Então, acho que é olhar mais o filme do que a foto, né? Paulo, assim, eu te falei, né? Eu estou fazendo, termino agora esse mês, concluo minha pós-graduação em neuromarketing. E aí eu estou numa última matéria interessantíssima que é sobre neuroliderança. E aí o professor falou exatamente assim do tripé que alimenta o atleta cognitivo, né? Porque muito se fala das competências para o século XXI, as competências do futuro e tudo mais. E ele começa dizendo: o tripé é performance, ele bota performance como exercício, como cuidar, fazer o corpo se movimentar. Alimentação,
e qual que era o terceiro? Exercício, alimentação e autoconhecimento. Então, você falando aí do exercício, ele fala assim, ó, não adianta você ficar inventando coisas além. Comece pelo básico. Cuida do seu corpo. Ah, lembrei, sono. É o sono. Então, alimentação, sono e a performance, mas ele fala performance como seu corpo performando, fazendo alguma coisa, fazendo algum tipo de exercício. E ele fala que a gente pensa em, não tem como você ser estratégico, não tem como você resolver problemas complexos, não tem como você analisar, não tem como se a sua cabeça não estiver boa. Mas para a sua cabeça estar boa, você tem que descansar. E aí, quando você falou, pode tomar sua cerveja, mas não pode ser a coisa mais importante o dia de sair com a rapaziada. Tem que ter coisa mais importante. Se cuidar é mais importante do que isso. Ter uma atividade física é mais importante que isso. Então, se eu acordar 4 horas da manhã, vou te dizer, você, além de tudo, você está aí performando nesse atleta cognitivo, o que te dá mais ferramentas, né, no seu dia a dia, para você tomar boas decisões, para você ser um bom líder, para você. Aí sim, aí vem o estudo, vem tudo mais. Mas não adianta você pensar em estudar, você pensar em fazer acontecer, em gerir um monte de coisas se você não está gerindo o seu corpo. Então, vou te falar, não sei se você já deve saber disso, mas está fazendo tudo certinho, hein? 5 estrelinhas aí para Eu você. espero, né? Espero ainda. Mas é interessante porque você vai na academia, imagina que você nunca foi na academia, né? E aí você vai na academia hoje. Você fala assim, agora eu vou entrar na academia. Aí você vai lá para a academia, faz todos os exercícios que o professor mandou e tal. Quando você voltar, o que aconteceu com o teu corpo? Nada. Não mudou nada. As medidas estão iguais, você não emagreceu 1 grama, seu corpo não está mais firme, seus músculos não estão mais torneados, você não está mais disposto. Pelo contrário, você está com dor, né? Vai estar cheio de dor, vai estar mais cansada, né? E não ganhou nada com isso. E amanhã? Aí amanhã você volta para academia. Vai fazer de novo toda a série que foi dada. O que mudou no teu corpo? Nada. O que eu quero dizer com isso? A menos que você vá durante 6 meses, pelo menos Mantenha a 3 vezes, consistência. mantenha a consistência, você não vai ver mudança. Mas por que você volta? Porque você fala, cara, eu quero estar lá, eu quero mudar isso em mim, né? Eu quero fazer diferente. E aí você vai. Assim como um médico, ele não vai para a universidade, entra, assiste 1 mês de aula e fala, bem, agora eu sou médico. A menos que ele fique lá 6 anos estudando medicina, ele não se forma médico. Então, a menos que você não faça aquilo que você tem que fazer durante um longo tempo, todos os dias, ou algum número alto de vezes por semana, você não vai conseguir chegar. Então, a questão é a consistência em tudo que você faz, para que você possa, na linha do tempo, poder dizer, eu construí isso, então eu vou fazer. Uma loja de supermercado é assim também, né, Ana? É. Imagina, você chega lá, abre a loja, eu agora aqui no Hortifruti, cara, abro a loja tá boa na entrada. Pô, mas chega agora são 7h15 da noite, né? Se não tiver bom a loja, eu preciso estar consistente, eu não vou atender bem esse cliente. Então, atendi bem o cliente da manhã, porque a loja estava boa de manhã, mas de noite não atendi. A loja, como um todo, não vai performar bem, porque ela só está atendendo parte dos clientes. Então, a gente precisa ser muito consistente. Então, eu vou te falar uma coisa, ó, eu vou no Hortifruti do Barra Garden. É maravilhoso, seja a hora que for. É sempre, e assim, eu já sei assim, eu já sei o que eu vou comprar, mas é inevitável. Às vezes eu até evito de entrar, porque eu sempre compro mais. Eu falo, gente, por que que vocês ficam botando essas coisas aqui no lugar que está? A loja é É, ótima e a salada é maravilhosa, então tá dando certo, tá? Tá com sim. consistência aqui. Não, e o nosso cliente é um cliente muito exigente, né? Um cliente que quer consistência e quer qualidade, né? Acima de tudo, é isso que E ele busca, né? novidade. E quer ser muito bem atendido, que ele está acostumado a ser bem atendido, então quer ser muito bem atendido. Então, são coisas que a gente se preocupa o tempo todo, né? E eu falo muito para a Ainda turma. preciso dizer mais uma coisa: é bom
no presencial e é bom no digital também, porque eu compro aquela salada, aquela embalagem é maravilhosa do saladão, vem tão Sim, bonito aquilo que assim. Uma embalagem com muita qualidade, mas enfim, não vou ficar puxando o saco aqui do hortifruti, não, só para te dizer que tá bom. é muito bom, maravilhoso, tá com consistência. Mas e aí me conta, aí do Pão de Açúcar, onde a gente teve a oportunidade, onde aí sim eu tive uma super aula com você sobre consistência, que você batia pesado, muito bom, Sim. Foi, eu mas era fiquei. doído. Tinha que cobrar a turma para a gente poder entregar, né? Acho que a gente fez algumas coisas muito legais. Eu lembro que a gente fez na Sim, loja do Leblon ali uma central de produção juntos, né? Com o foi. Marcos ali, que era o regional na época. E, enfim, a gente fez um trabalho muito legal. Fiquei no Pão bastante tempo. Depois fui para São Paulo pelo Pão, aí já para ser um diretor nacional do Extra Supermercado. E ali, no final, e aí eu acho que a outra característica também boa para a gente poder dar uma dica aqui para a turma é você tem que ter a capacidade de ler o cenário para onde as coisas estão indo dentro da tua carreira, né? A hora que a tua carreira, assim como lá atrás eu tive que fazer uma escolha de ir para mudar, sair do contabilidade e ir para a área de operações, para a área de negócios, assim como eu tive que dizer que, cara, eu não vou ser um bom financeiro. Você tem que ter essa capacidade de ler o cenário, e para isso você precisa estar bem atento a todos os movimentos que você está fazendo, que a empresa está fazendo. E lá no Pão, estava fazendo um momento, o Abílio estava saindo da companhia, estavam chegando a turma do Casino, a companhia estava mudando o caminho, e eu tive que fazer isso algumas vezes ao longo da minha carreira, né? De olhar e falar, cara, não vai ser aqui que eu vou ser feliz, né? Eu recebi um convite para... Eu decidi que eu ia sair, eu recebi um convite do Cencosud para voltar para o Rio e tocar o Presunic aqui no Rio, e vi, foi assim uma experiência maravilhosa. Acho que foi uma das grandes empresas. é, eu diria que até eu vir para cá para o Hortifruti era a melhor empresa que eu tinha trabalhado. O Cencosud foi Ô, uma Paulo, experiência você já viu a incrível, me propaganda deixou do Presunic, com certeza. Eu brinco com a Roberta Bahia, que eu falo que fizeram a bonequinha dela. É igualzinha a igualzinha, ela. né? Igual ela, igual a Roberta, igualzinha. Mas é uma empresa incrível. O Cencosud como um todo, os chilenos é, são, eu gostei muito de trabalhar com a turma do Cencosud, com o pessoal do Chile. E o Presunic é uma empresa maravilhosa, né? E foi muito feliz lá, fiquei 3 anos, a gente fez um turnaround muito bacana, trouxe algumas pessoas para trabalhar comigo, que tinham trabalhado no Pão, com o Gerson, que depois acabou me sucedendo. E aí é uma coisa que eu gosto muito de formar pessoas, deixar sucessores, né? Então, assim como eu saí do Pão, o Rodrigo Machado ficou no meu lugar, que foi um sucessor, depois o Femia também, que foi outra pessoa que eu, de alguma forma, me orgulho muito de ter contribuído para a carreira deles. E aí, Paulo, quando você puxa um para cima, tem uma escadinha. Tem uma Você puxou escadinha, um e né? eu fui nessa escadinha aí também. Eu Todo virei mundo. regional. É isso, aí o Femia subiu, você subiu e outras É, pessoas subiram, e vão subindo todo mundo, né? E foi muito é. legal, porque o Gerson no Presunic pôde ficar no meu lugar, e eu saí de lá e do Presunic foi uma empresa muito difícil de sair, porque eu estava no meu melhor momento na companhia, estava tudo funcionando bem, estava tudo legal, a empresa me reconhecia, me valorizava, mas eu tenho uma inquietude, né? De falar, cara, eu não vou esperar e a carreira da gente tem esses ciclos, né? Tem gente que, e aí nada contra, não tem certo, não tem errado, são escolhas que você faz, né? Tem gente que gosta de ciclos longos, tem gente que não gosta de emoção, que não gosta de correr risco. Eu falei assim, não, eu quero sair disso aqui porque eu não vou esperar o ciclo inverter para eu poder sair ou encerrar meu ciclo na companhia, ou a empresa encerrando meu ciclo. Aí eu aceitei um desafio de ir para o Walmart, que tinha sido comprado pelo fundo americano Advent, e que estava fazendo um turnaround ali, e o meu nome já estava ventilando no mercado, eles me fizeram um convite, eu decidi deixar o Presunic, onde eu estava tudo bem, tudo redondinho, tudo funcionando. Eu Foi morava na aquilo Barra que do eu falei, né? Você só cresce no desconforto.
É Não isso, tem com crescimento certeza. sem dor, Ana. Não tem crescimento sem É, dor. Crescer dói, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu começava a crescer, doía minha canela. Eu tinha dores na canela terrível, porque estava espichando o osso ali. Eu estava crescendo e o médico, eu fui no médico, o médico falou, cara, são dores do crescimento. Não tem crescimento sem dor. E eu, poxa, decidi sair do Presonic no melhor momento e ir pro Big. E aí tinha um outro tema também, né? Que foi, eu tinha dois convites para sair do Presunic. E o do Big me chamou a atenção, minha esposa, né? Sabedoria dela, dizendo o seguinte: lá você vai encontrar gente mais inteligente que você, que é o que você gosta, de gente que vai te desafiar mais, você vai aprender mais. E foi exatamente, porque eu encontrei, cara, eu fui par de gente que eu admirava muito, muito, não era pouco, legal. não. E aí eu consegui ser pai. Então, para mim, era um orgulho assim, enorme, né? Estar dividindo a cadeira com o Jorge Herzog, assim, sentado do lado dele. E é um cara que eu admiro pra caramba. E eu me sentia assim, falava, cara, como é que hoje eu estou do lado desse cara aqui? A gente é par, ele toca uma área, eu toco a outra, e a gente está discutindo. E ele também super generoso, sempre muito generoso comigo, passando a Muito experiência dele. generoso, passou aqui no meu programa também, Laços entre Laços, de quem quiser aí pode assistir o Jorge contando a Cara, ele é história dele. maravilhoso, maravilhoso. E ele, poxa, me ensinou muito. O Luiz Fázio também, que era o presidente da empresa na época, também me ensinou bastante. E outros, tantos eu vou citar todo mundo, senão vou acabar esquecendo, mas todos os colegas que eu tive ali, eu aprendi pra caramba. E foi uma experiência incrível, 3 anos de virada, vendemos para o Carrefour a empresa. E cumprimos a missão. Aí o Carrefour me convida, eu fico ali, mas eu queria ver também justamente como as coisas iam funcionar ali naquele cenário, né? E aí eu falo de novo da leitura de cenário, ler ali dentro e ver que ali naquele cenário eu ia ser mais feliz em outro lugar e não ali dentro, do jeito que as coisas, que a companhia estavam tomando as decisões. As companhias são soberanas, são muito maiores do que a gente, né? Então, elas tomam as decisões, você tem que ver se você se encaixa, se você não se encaixa. Se você não se encaixa, tem que buscar alternativas. E eu, o Enéas, que foi nosso chefe, o Enéas Pestana, que era presidente do conselho de um supermercado em São Paulo, me convidou e para ser o CEO desse supermercado. E eu falei, puxa vida, primeira oportunidade como CEO, trabalhar com um cara que eu admiro e que é uma referência no varejo também, e, cara, uma empresa que poderia me dar essa oportunidade de aprender. E olha, foi uma experiência muito difícil, não foi fácil, não, tá? Foi trabalhar numa empresa familiar, regional, como CEO, no momento que eu peguei, muito difícil, muito complexo. Mas eu aprendi muito e sou muito grato a Deus pela oportunidade de trabalhar ali, porque foi A velocidade meu de transformação é outra, né? outra, e o batismo de fogo. Ele, pô, você senta numa cadeira de CEO sem saber o que é sentar naquela cadeira, ter que liderar uma empresa inteira, todo mundo olhando para você para saber o que fazer, e você tendo que dar a direção ali. E eu fiquei ali 1 ano e meio, mas foi incrível, uma jornada incrível, difícil, doída, apanhei pra caramba, errei um monte de vezes, mas me credenciou a estar aqui hoje no Hortifruti, também como CEO, liderando uma empresa também, e uma marca que eu admirava muito de concorrência, né? Porque quando eu estava aqui no Pão e no Presunic era concorrente deles, e E pude como poder vir carioca, aqui né? ajudar. Como carioca também. Como carioca por adotado, eu sempre gostei. E o bacana dessa história, muito bacana, o Hortifruti, embora a gente fale uma empresa carioca, mas o Hortifruti nasce no Espírito Santo. A É, eu primeira sei, loja, mas, assim, né? mas para o carioca, o hortifruti, ele é nosso. Sim, sim. Só que eu, como capixaba, fiquei feliz, né? Porque, pô, eu estou trabalhando numa empresa que nasceu no estado que eu nasci, e eu poder trabalhar aqui na empresa que eu admiro e de ver, eu gosto muito desse tipo de empresa que tem na proposta de valor a qualidade, o serviço, os diferenciais que não é só preço, né?
Preço é um negócio super importante, É o óbvio tipo que de é. empresa que dá orgulho de falar, eu trabalho e assim, tem um cartão de visita que te Tem um cartão de visita. referencia, né? Tipo, esse aqui sou eu. Você... Exatamente. Eu gosto demais. É uma empresa muito querida, muito. ah, Tem muitas qualidades, muitos predicados nessa companhia. E poder estar aqui nesse momento, liderando a companhia e reconectando ela com a proposta original dela, que é a minha missão, é um prazer enorme estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui e fazer parte dessa jornada. Então, te contei assim um pouco lá Nossa, do garoto muito do bom. quartel até chegar aqui. É, E é por isso que eu falo, as pessoas olham para mim hoje e falam, mas você nasceu bem, você é isso, você é aquilo. E eu falo, cara, minha mãe está em olaria até hoje, meu irmão está em olaria até hoje, eu frequento olaria até hoje, mas não esqueço a minha origem, mas sei que fiz uma trajetória que conquistei muita coisa. Mas tudo isso, e eu tenho uma fé muito grande em Deus e acredito muito que tudo isso só pôde acontecer porque Deus esteve comigo ali, me sustentando, abrindo o caminho, me dando orientação e sabedoria. E eu agradeço sempre, em primeiro lugar, a Deus por ter recebido muito mais do que eu dei. Então, hoje, agora, aos 52, eu acho que está na minha hora de dar mais do que devolver, né? Tudo que Deus tem me dado e compartilhar e estar aqui com você, batendo esse papo é ótimo também. bacana. E assim, ó, a gente já está se aproximando do fim, então agora eu quero te pedir, por favor, que você fale diretamente para quem está começando agora no seu primeiro emprego. Quais são as dicas? O que que o mercado está esperando? Como que essa pessoa se destaca? O que que ele precisa fazer para crescer? Essa pergunta é excelente, porque tudo que eu queria ter ouvido isso quando eu tinha começando a trabalhar no meu primeiro emprego e eu não ouvi, tive que bater minha cabeça para um lado e para o outro e aprender. Eu acho que um pouco de tudo que a gente conversou aqui nessa 1 hora e pouco que a gente está falando, Ana, mas em primeiro lugar, você tem que saber onde você quer chegar, né? Ter ambição e falar aonde você quer. Nem todo mundo precisa ser ambicioso, nem todo mundo precisa chegar à posição de CEO de empresa, Mas porque ter a ambição de melhorar, eu acho que todo mundo é a deveria ter. ambição de melhorar e conquistar. Sabe uma coisa que eu tinha na minha cabeça, e eu falava com meu irmão e com os meus amigos, é que é, as gerações é quase como uma corrida de bastão. Sabe aquelas corridas, prova de revezamento nas Sim. Olimpíadas que a gente vê, né? O camarada corre 100 metros, passa o bastão para o outro, que pega dali, corre mais 100 metros, no final eles dão uma volta de 400 metros, cada um correu 100. O Pão tinha as maratonas de revezamento, lembra que a gente fazia? E tem até hoje. E é uma corrida de revezamento. E eu falava assim: meu pai me deu o bastão aqui. Eu tenho que pegar daqui, porque meu pai saiu lá da roça, né? Pobre, 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 lá da roça, com dificuldade danada, e ele cresceu até onde ele pôde chegar, ele me entregou o bastão. Eu não posso deixar esse bastão voltar para trás. Ele tem que andar para frente, porque minhas filhas vão pegar o bastão mais à frente, e eu espero que elas peguem esse bastão e vão levando. Assim a geração aí talvez tenha um monte de drago daqui a alguns anos com uma outra vida que foi diferente da vida que eu tive. Mas a ambição de você falar, cara, eu quero ser melhor hoje, né? A Bíblia falava isso também, ser melhor hoje do que fui ontem e pior do que eu vou ser amanhã, né? Porque amanhã eu vou ser melhor ainda. Então, acho que primeiro é a ambição. A segunda coisa é a consistência, né? Não podia deixar de falar ela aqui nesse momento, né? Não seria Consistência você se você não não falasse isso. seria eu, né? Poxa, você tem que ser consistente, você tem que buscar ser consistente. E a vida, às vezes, te desvia um pouco dessa consistência, né? Manter o foco, manter a consistência, persistir nas dificuldades, né? Não é porque você tá difícil na faculdade, na escola, não está conseguindo conciliar as coisas, não está conseguindo fazer o perfeito, né? O perfeito não existe, né? Mas o excelente existe. E o que é o excelente? É você fazer o melhor que você pode
com os recursos que você tem naquele momento, até que você tenha recursos melhores, e aí você vai fazendo melhor, né? Você vai melhorando. Mas você tem que buscar ser excelente em tudo que você faz. Se você vai varrer alguma coisa, cara, tenta varrer o melhor possível. Eu aprendi isso com a minha avó, né? Minha mãe saía para trabalhar e quem tinha que fazer a faxina na casa era eu. Eu tinha meus 14, 15 anos, assim. E aí eu ia limpar o banheiro de casa. Cara, eu falava, esse banheiro vai ter que ficar um brinco aqui, porque senão eu não sou eu. Seja excelente, faça o teu melhor, dedique-se para fazer o teu melhor. Independente se alguém está vendo, se não está vendo. Eu não faço porque meu chefe está vendo, ou porque ninguém está vendo. Eu vou fazer o meu melhor. Ah, mas ninguém te paga mais por isso. Não tem problema, não. Agora não vão pagar. E eu queria contar uma historinha, talvez que me ajudou muito para finalizar aqui, Ana, que eu acho que pode ajudar. Eu conto muito para as pessoas que estão aqui no meu dia a dia. Uma vez eu estava numa empresa e o meu chefe fez uma rearrumação lá e demitiu algumas pessoas da empresa, contratou outras pessoas de fora. E chegou para mim e pediu para que eu treinasse essas pessoas. Falou: essas pessoas vão ser seus pares, mas eu queria que essas pessoas aprendessem com você. E aí me deu a incumbência de ensinar as pessoas que estavam chegando. Eu comecei a fazer, porque era o que ele tinha me pedido, era meu chefe, eu tinha que fazer, era meu papel. E fui fazendo. Até que um dia chegou um colega e falou assim: você sabe que essas pessoas que chegaram aí, elas estão ganhando mais que você? Eu falei: não, não sei. Elas entraram agora, estão ganhando mais que você. Você acha isso justo? Eu falei: não sei se é justo ou injusto, mas por que você está me falando? Não, porque você devia ir lá e pedir um aumento para o chefe. Porque é um absurdo você estar treinando essas pessoas e elas entrarem ganhando mais do que você, que já está aqui há um tempo. E eu disse assim, cara, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Primeiro, é o seguinte: se ele me botou para treiná-las, é porque eu tenho algum mérito, alguma qualidade aqui eu tenho. E E ele se eu pensou tenho em uma você. qualidade, exatamente, ele podia colocar qualquer um, botou a mim. E se a empresa que eu estou trabalhando é uma empresa que eu acredito e que eu concordo, ela vai ver que essa situação não é a situação mais correta, né? Eu estou treinando umas pessoas que entraram para serem meus pares e vão ganhar mais do que eu. E ela tem que ver, a empresa tem que ver que profissional você é e tem que te reconhecer. Se ela não fizer isso, é porque também a empresa também não vale muito. E eu vou sair da empresa, porque a carreira é minha, não é da empresa. A carreira é minha, eu escolho a minha carreira, não é a empresa que vai escolher. E aí eu não fiz nada. Passou um tempo, meu chefe me chamou, falou: olha, eu queria te dar um aumento e tal, tal, tal. Ele me deu um aumento exatamente para o salário que ele tinha me dito que as pessoas ganhavam. E aí eu entendi, eu falei: agora ele está comparando meu salário com todo mundo que chegou. Eu falei: eu achei ótimo, porque você imagina se elas viessem ganhando metade do que eu ganhava. Eu ia estar falando assim: nossa, eu vou treinar essas pessoas, A elas vão ficar régua tão ia boas ser a... quanto eu, e eu vou ser demitido, né? Então, que Exato. ótimo que elas ganham. E o cara não entendia. Eu falei assim: olha, é ótimo que elas estão ganhando mais do que eu. É porque tem espaço para eu ganhar mais. Agora, eu tinha que fazer primeiro para depois receber, né? Ninguém vai te dar nada se você não mostrar que você tem. E para você mostrar, você tem que fazer um pouquinho mais. Então, eu fazia o meu trabalho e tinha que formar outras pessoas. Então, eu acho que você saber que aonde você quer chegar, ter a sua ambição, ter a consistência e saber que você vai ter que passar por todas as etapas, não tem atalho, né? E às vezes o preço que você está pagando é um pouco mais caro, mas lá na frente você vai ter o retorno, é para mim um bom caminho. E por fim, educação. Não tem como você vencer. O mercado hoje ainda está mais competitivo do que era quando eu comecei. Muito mais. E provavelmente vai ser muito mais quando as minhas filhas entrarem no mercado de trabalho. É, é, a educação tira você da onde você está. Ela te leva para outros lugares. E busca educação. Não, se você não tem condição de estudar na melhor escola, não importa. Use os recursos que você tem. E hoje em dia está mais fácil de você se educar, porque você pode se autoeducar. Não é só a universidade, não é só a escola, é você buscar o conhecimento. Eu vejo as pessoas hoje passando os feeds de rede social aí, um atrás do outro, o dia todo, horas e horas e horas. Eu falo: cara,
podia estar lendo Ouve um livro, né? Tipo, fecha o olho e ouve ouve um um livro. livro, né? Ouve um livro, leia um livro, escute um podcast. Às vezes o É, camarada está na condução. Poxa, o que é que tu está fazendo naquela condução? Eu estou ouvindo lá a música que eu gosto. Legal você ouvir a música que eu gosto, às vezes é um momento de relaxamento, tudo bem. Mas, pô, reveza um pouco, vai buscar conhecimento, vai atrás. Eu estou sempre o tempo todo, cara, aonde eu posso buscar mais conhecimento? Aos 52 anos, eu preciso buscar mais conhecimento, preciso aprender. Alguém fala numa reunião um termo que eu não sei, ou eu estou entrando num negócio novo que eu não conheço. Tem que buscar conhecimento. E hoje está muito mais disponível isso do que estava na nossa época, né, Ana? Na nossa sim, época, se você sim. quisesse aprender inglês, você tinha que entrar num curso, você não tinha nem acesso a ouvir o idioma em inglês, porque não chegava nada, você tinha que correr atrás. Hoje, qualquer site que você entra, você consegue fazer curso online. Tem cursos gratuitos aí na internet, é só você pesquisar pelos temas, você acha cursos gratuitos. Então, assim, tá mais fácil. Não que seja fácil, mas está mais fácil do que era na minha época quando eu comecei. Então, busque o conhecimento, busque se formar, se educar. E às vezes você está lendo um livro, só o conhecimento de você ler um livro, isso vai melhorar tua comunicação, tua capacidade de se por, de organizar o pensamento, de vender uma ideia. Eu acho que isso é o mais importante, e contar sempre com a ajuda de Deus para que Deus possa ajudar você abrindo aquelas portas que você não consegue abrir sozinho, ele abre para a gente. Assim, Paulo, existe uma grande confusão que eu vejo algumas pessoas fazendo quando a gente começa a falar de inteligência artificial, que é que a inteligência artificial vai fazer tudo o que a gente faz. E, claro, vai fazer bem orientada. E estudar, assim, ter uma bagagem, ter, ter esse repertório, ter conhecimento mesmo da execução, não só de ler, mas de. Isso nunca será substituído. Muito pelo contrário, quanto mais você estudar, mais você vai fazer a inteligência artificial trabalhar sim para você, Sem dúvida. para agilizar o seu dia, para você produzir mais, que é uma ferramenta aliada, mas é uma ferramenta aliada de quem tem conhecimento. Porque sem conhecimento você não sabe nem fazer uma pergunta, você não sabe nem validar a informação que está vindo. Então, pode até ser que as pessoas não queiram fazer faculdades tradicionais, como então, não estou nem falando de grau de formação, estou falando de conhecimento, de ler, de estudar, de procurar saber, de ver o que estão fazendo, de. Eu ainda acho que uma faculdade vale muito, mas a gente não sabe daqui para frente como que as coisas vão ser. Mas nada substitui o conhecimento. O conhecimento não pode ser da IA, o conhecimento é seu. E aí você faz a inteligência artificial trabalhar para você. Sem dúvida, assim, é uma busca incessante, né? Você tem que continuar buscando informação, buscando se aperfeiçoar, buscando conhecer um idioma, conhecer uma tecnologia, se aprofundar sobre um assunto, né? Numa era hoje que a coisa é tão superficial, né? As coisas estão muito superficiais, né? Os feeds de rede social aí, você vê é, vídeos curtinhos, ninguém tem mais paciência para assistir as coisas. Eu acho que vai se diferenciar quem conseguir se aprofundar nos temas, conseguir mergulhar para aprender algo novo, e com base nisso, porque a busca do conhecimento te faz questionar, fazer perguntas. Por quê? Por que assim? Por que não pode ser diferente? E aí sim, isso vai te instigando a buscar mais e vai abrir muitas portas para quem tiver essa fome, essa vontade, que eu acho que me ajudou muito, e eu acho que quem tiver também vai. Tá certo. Bom, Paulo, chegamos então ao final. Muito obrigada. Eu vou te dizer que essa foi o bate-papo mais longo que eu tive, de 36 episódios que eu já gravei. Então, Nossa, que assim, que legal. bagagem, que maravilha. E olha que eu falei com gente experiente também. Falei com o Hugo Betlin, falei com o Jorge Herzog, falei com o João Uhum. Edson, falei com um monte de gente. E quero te agradecer demais. Eu sei que a sua agenda é super concorrida, mas obrigada pela generosidade de você dividir a sua história
e tenho certeza que essa história vai inspirar muita gente que está assistindo. Então, muito obrigada. E estou Eu aqui que para o que agradeço, precisar. Ana. Tá bom, eu te agradeço aí a oportunidade de contribuir, espero ter contribuído e poder contribuir com jovens, com pessoas que estão começando no trabalho e podem usar essa experiência que é a minha, não quer dizer que é a única, mas é uma experiência, né? E parabéns a você por estar doando seu tempo com tanta Obrigada. generosidade e estar suportando e apoiando aí tanta gente. É bacana, é um trabalho muito mais nobre do que o meu, né? Parabéns, parabéns pela coragem e por estar se dedicando e se doando tanto também. Obrigada. Quer aparecer, filha? Que ela está aqui me cutucando. Manda um Cadê, beijão, ó. Aê! lindona? Tchau, Paulo. Obrigada. Tchau, Tchau, Ana. tchau. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado a você.